Meu nome é Flávia Daniele Rosa Sanches, sou professora de educação Professora de educação física. física e atualmente estou cursando fisioterapia. Está cursando fisioterapia. A internet, Falhando, né? eu acho que a internet está um pouquinho ruim, está falhando o que você está falando. A gente vai tentar conversar com você. Você está num lugar, num ponto bom de internet aí na sua casa? Tá? Tá bom. Tô. Tá. Porque é pesado, sabe, a reunião. Então, às vezes, falha um pouquinho. Vamos lá. Flávia, por que que você quis conversar comigo? Conta para mim por que que você quis conversar comigo lá na jornada e eu trouxe você hoje para cá. Me conta um pouco sobre a sua catequese, a sua experiência, o que que você gostaria de contar e o que que você precisa de mim. Bom, primeiro eu sou novata na catequese, eu estou no meu segundo ano, né, na condição de catequista, recebi essa oportunidade e abracei ela, né? Na verdade, ela me abraçou primeiro, né? Porque eu sentia que eu precisava fazer algo na igreja. Fui convidada por um padre daqui da paróquia que veio fazer umas orações na minha casa para trabalhar com a pastoral da saúde. Mas como já faz parte do meu trabalho, e aí eu não sentia que não é isso que era para eu trabalhar na igreja. E aí eu comecei a frequentar uma outra paróquia e, e eu vi um convite para a escola bíblica de lá. E eu frequento a escola bíblica já fazem 3 anos, e o diretor espiritual da escola bíblica convidou para catequese. E eu estou na catequese, vai fazer 2 anos. Ok, ok. Tá Muito falhando, né? legal, muito bacana a sua caminhada aí, ó. Você está dizendo que é uma caminhada que você é novata, mas tem gente que é mais novata do que você ainda, viu? Você vai ver que vão ter catequistas aqui que estão começando, que estão ainda nos 6 meses, começaram agora esse ano, então vão ter experiências bem interessantes, tá? Uhum. Agora fala para mim, quando eu perguntei lá na avaliação, quem quer falar comigo? Você colocou que você queria. O que que você gostaria de falar para mim? Travou, vamos ver se ela consegue. Isso, né? No sentido que as crianças já vêm não acreditando em Deus. Então, a gente tem que fazer esse trabalho de resgatar mesmo as crianças para acreditar, né? Que Deus se encarnou, ele primeiro se manifestou lá no Antigo Testamento, e aí depois ele veio no segundo momento, através de Jesus, para nos salvar. Então, esse trabalho eu acho que é o mais difícil, porque as crianças têm bastante dúvidas, né? E então eu senti essa necessidade assim de colocar isso para fora, porque eu falei, gente, eu não sei se é só eu que sinto isso, essa dificuldade, né? Mas aí eu fui procurar outros conhecimentos, porque quando eu entrei, eu achei que eu ia ter um suporte no primeiro momento de catequista antiga, mas acabou que ela deixou a catequese e eu tive que assumir a turma já no primeiro ano, sozinha, e aí eu me vi assim um pouco desesperada para onde eu corro, né? E aí eu fui procurar curso formação escola bíblica, que foi esse ano, é o segundo ano que
do Catequista Brasil. Eu não sei se assistiu. Está falhando. Primeira semana também lá. É um pouquinho que falhou. Você disse que você então foi procurar ajuda e você fez o curso de formação bíblica e você participou também do Catequista Brasil, é isso? Isso. Fala aí, então, porque falhou, tá bom? Eu só tô. Isso. Tá. Tá. Quer Tá. continuar? E o Catequista Brasil acontece. Quero. O Catequista Brasil acontece normalmente em fevereiro. E agora para o próximo ano já foi adiado para junho, no meio do ano, por conta da pandemia, mas valeu muito a pena, porque vem catequistas do Brasil inteiro nesse encontro, e vem padres, palestrantes também do Brasil inteiro. Né? Então, tem uma formação bem legal. Então, tem a parte de dinâmica, tem a parte de leituras bíblicas. Então, são 3 setores que se dividem lá, e aí você faz um roteiro do que o que vai ser prioridade para você, o que você quer levar para a sua comunidade. Então, um encontro bem bacana. Eu fui sozinha, não fui com ninguém da paróquia, eu vi o curso, me inscrevi e fui com a cara e com a coragem, com medo mesmo. Né? E chegando lá, eu conheci 2 catequistas do interior de São Paulo, e nós ficamos juntos no encontro, e foi bem bacana, assim, bem instrutivo mesmo. Mas, assim, o que eu queria trazer é que a gente tem que estar muito próximo das famílias. Com a vinda da pandemia, eu já tinha o contato com a família através do WhatsApp, e aí, logo que entrou a pandemia, eu fiquei pelo menos 4 encontros sem saber o que eu ia fazer, como que eu ia continuar o encontro da catequese com as crianças. Então, o meu marido me ajudou bastante, porque ele entrou na dança também, né? Porque eu não sou muito tecnológica, e aí ele colocou passo a passo de como instalar o Skype, que era o mais fácil para todo mundo. A gente colocou no grupo, eu pedi naquele dia paciência para todas as famílias, para não compartilhar nada que não fosse pertinente para a gente fazer o aplicativo, né? Sim. E aí eu sei que no dia foram mais de 40 mensagens seguidas para mostrar o passo a passo de como instalar, porque tem muita gente que não sabe instalar, né? E aí, graças a Deus, eu só fiquei com uma criança de fora do encontro, desde que começou a pandemia, por conta da questão da financeira, de internet, que a família não tem. Mas o restante participaram todos, e eu sempre motivando eles, por conta que eu não sabia se eles iam receber a primeira Eucaristia esse ano, né? Por conta de toda essa situação que a gente está vivendo. E aí, semana passada, a gente teve a notícia que a minha turma vai fazer a primeira Eucaristia em dezembro, dia 12 de dezembro. Eles vão receber a Eucaristia. E nesse meio tempo que eles estão participando via Skype, foi muito legal, porque eles gravam o encontro, eles printam fotos, eles conversam no chat. Então, eu achei que foi muito produtivo, foi muito bacana mesmo, e assim, eu estou super contente de ter dado certo. E as catequistas antigas da paróquia não conseguiram ter essa mais intimidade com o grupo que elas estavam, né? Então,
você que conseguiu na sua comunidade? Só. Só você. Só. Quantas crianças você tem na sua turma? São 15 crianças, Tá. porque eu acredito que eles também fizeram isso, porque são 3 turmas, tem uma turma que tem 20 crianças, e as 2 catequistas novas, cada uma ficou com 15 crianças. Então, eu acredito que eles dividiram para não sobrecarregar, pelo fato da gente ser novata, né? Então, eles não quiseram deixar tudo numa mesma turma, né? E cada sala, somos em 2 catequistas. Mas eu que vou levando o encontro, né? Que sempre estudo, o que a gente vai discutir no encontro. E aí, eu percebia que as crianças tinham dificuldade de manusear a Bíblia. Aí eu criei um caderno que cada semana, esse é o caderno. Dá para ver? Aham. Tá. Catequese e família. Eu percebi que as crianças tinham dificuldade de manusear a Bíblia, porque a Bíblia que eles usam é uma da CNBB, e ela não tem aquela divisória igual é a da Ave Maria. Sim. E aí eu queria que eles aprendessem a procurar o capítulo, o versículo. Então eu fiz a catequese família, e aí dentro eu coloquei umas regrinhas, tipo leitura, eu coloquei como mandamentos da leitura. Aham. E aí eu dividi como um corpo, para a família trabalhar junto com as crianças. Então, eu dividi assim. Você vai compartilhar isso lá no grupo, tá? Tá, os pés Tá? Você vai é preciso. compartilhar isso. Você vai Tá, compartilhar isso lá. Fala. tá. Os pés é preciso ver a época em que o povo viveu, que era mais ou menos como que eles tinham que ler a Bíblia. Os olhos, ter os olhos abertos. Os ouvidos, atento. O coração aberto, a boca para anunciar, a cabeça para pensar, os joelhos para dobrar em oração. Ler, o ler é quando tiver vontade e quando não tiver vontade também. Caneta e lápis para anotar passagens que a pessoa acha que é importante para ela. Aí eu coloquei, quando oramos, falamos a Deus, e quando lemos as Sagradas Escrituras, é Deus que nos fala. E aí, então, são esses mandamentos da leitura que eu coloquei. E aí, o que a gente fazia? Eu bolei aqui, eu colava no caderno, a leitura, né? Então, tem Antigo Testamento, Segundo Testamento, livro, capítulo. E aí aqui eu sempre colocava um post-it, deixa eu ver se tem um aqui. Aqui. Então eu mandava assim, estava em branco, eu mandava o post-it indicando uma leitura, mas podia fazer outra leitura se a família desejasse. E aí eu deixei 2 perguntas. O que o texto estava dizendo, né? O que eles acabaram de ler, para eles fazerem tipo um resuminho do que eles tinham lido, e o que o texto dizia para a família. Excelente, Flávia. Então, eu quis partilhar isso e eu dividi com essas catequistas que eu conheci lá no Catequista Brasil, elas acharam a ideia bem bacana também. E uma outra coisa que eu faço com eles são bastante dinâmicas. Só um pouquinho, só para a gente finalizar esse caderno Catequese Família. Então, você fez um padrão de folha, isso é semanal, você entrega para eles no dia da catequese. Quantas passagens bíblicas? É uma só? É uma para cada dia? Como que é? Eu faço assim, cada semana uma família leva. Como são 15 crianças, dá... Para cada criança. Isso. É um caderno só,
E esse caderno circula nas famílias. Então, o que uma família escreveu, a outra pode ler também. E aí, quando eles fazem a leitura, que normalmente é aleatória, não precisa ser a leitura que eu indiquei, a gente acha um verbo que tem naquela leitura, por exemplo, e trabalha em cima desse verbo, para eles poderem trabalhar esse verbo dentro da sociedade. Sim. E aí e aí, junto com isso, eu tenho uma pipoqueira, aquelas elétricas, e logo que eu comecei, eu achava uma coisa engessada, e eu não queria uma coisa engessada, né? Então, eu levei a pipoqueira, e para explicar a palavra através da dinâmica da pipoca. Então, quando a gente acabou o encontro, a gente pegou o milho de pipoca, então a gente falou que a gente veio como piruá, mas que a gente precisava, toda vez que lesse a palavra de Jesus, que a gente se transformasse em pipoca. Então, o nosso lema ficou um pouco assim: você quer ser piruá ou quer ser pipoca? Né? Então, foi um meio que eu encontrei de trazer eles próximos. Então, assim, todo encontro, eles já esperavam alguma coisa diferente para eles. Então, um dia eu fiz. Eu sei que essa coisa, essa questão de você levar algo para comer é delicado, porque a gente às vezes não sabe se a criança tem uma alergia ou não, mas é tudo isso, a gente está reformulando as fichas de inscrição, né? Então, a pipoca é uma coisa que todo mundo come, então achei que não tinha problema quanto a isso, porque eu também tenho essa preocupação com doce, bom, enfim. E então eles sempre esperam alguma coisa e eu sempre trago exemplos assim para a vida real mesmo, né? Para eles poderem, eu acho que assimilar melhor, né? E fazer uma catequese em saída. Então, assim, para esse ano, como era o segundo ano deles, eu tinha muitos planos de levar eles um projeto de ler para um idoso. Então, eu queria levar eles para passar uma manhã em algum asilo ou em alguma creche, algum orfanato, alguma coisa desse tipo, para eles poderem olhar para a sociedade mesmo de forma diferente. Mas uma coisa que aconteceu no primeiro ano que para mim assim, eu até brinquei com eles que eu devo isso para eles. A gente falou sobre sonhos quando a gente trabalhou virtudes. E um sonho de uma criança que me mexeu muito, e quando eu falo eu até fico um pouco emocionada, é porque a criança, o sonho dela era ir num cinema, porque ela nunca foi num cinema. E aquilo mexeu tanto comigo, porque isso é tão simples hoje, né, um cinema, e aí eu vim assim pensativa com aquilo. Só que chegou no final do encontro, uma das crianças pegou e falou assim para mim: a gente pode fazer uma vaquinha para levar ele no cinema? Então aquilo foi muito bacana, porque tudo que a gente trabalhou de virtude naquele dia teve um efeito. Chorou ali, né? Foi, Despertou naquele momento, já deu um resultado, que coisa linda. foi muito legal. Então, a gente falou assim, quando passar toda essa situação da pandemia, mesmo que eles não estejam mais lá com a gente, porque tem uma pausa que a gente também já está com outro projeto, eu sou muito acelerada, de montar uma escola da perseverança, que é o que vai ficar entre a catequese e o crisma, para não deixar essas famílias fugirem da igreja, de não perder essa intimidade que eles foram construindo ao longo desses 2 anos. Então, essa semana eu já tive um ok da coordenadora que pode fazer, porque já teve pais interessados
em que a criança continuasse em contato com a catequese. Então, eles queriam refazer a catequese. Eu falei, não, gente, refazer catequese não tem essa possibilidade que vão chegar novas crianças. O que a gente pode montar é uma escola da perseverança, então a gente já está borbulhando as ideias para essa escola da perseverança. Uma outra coisa que eu queria falar, gente, é que eu sou muito acelerada, eu gosto de fazer muitas coisas. Isso A porque minha sala. Isso porque ela falou para mim, Raquel, eu acho que eu não sei, não vou saber responder as perguntas. Eu até agora tive a oportunidade de falar. Olha que interessante. Então, Fala. esse é um defeito que eu tenho. Eu sou muito faladeira. A nossa sala, cada sala tem um nome. A minha sala chama Sala do Amor. Uhum. E Olha aí. que você está trazendo para os catequistas. Prestem atenção. Coisa disso aqui para vocês aproveitarem na comunidade de vocês. Espera um pouco. Ô, Flávia, a única coisa que eu estou aqui questionando, e eu gostaria até que você me justificasse por que o nome escola? Escola de perseverança. Por que a palavra escola? Se a gente sempre pede para não vincular a catequese, que é vida, a uma. Me fala um pouco Na disso. verdade, assim, eu trouxe essa escola da perseverança porque é o nome que ela tem, mas a nossa ideia é mudar isso. É a escola que. Já existe a escola da perseverança aí? É, existe, mas não tem ninguém que queira assumir. Tinha uma criança e aí a pessoa que cuidava dessa parte desistiu. Sim, tá. Então, aí eu trouxe como escola da perseverança porque era, tipo, já herança, mas a ideia é mudar o nome também. É Tá. mudar o nome. Então, voltando lá na sala. Você viu que Cada. eu falo de trabalhar com as crianças um espaço como se fosse um clube, chamado Clube de Jovens, aí tem um nome, dá um nome para esse clube, porque é um lugar onde eles vão para partilhar, para compartilhar, para aprender, para brincar, para viver a fé, viver a fé. Então, pensa nisso. Valeu. Tá. Continua amando. Então, aí a nossa sala, a minha sala tem o nome de Sala do Amor. E aí eu notei assim, eu tenho uma filha só, de 11 anos hoje, né? E ela fazia catequese lá também, com outra catequista. E aí, quando você tem filho, eu acho que você vai querendo tentar deixar uma pessoa melhor para o mundo, né? Então, aí eu peguei e falei assim, o que eu estava tentando ensinar para minha filha de ser agradecida, eu falei, eu preciso arrumar um jeito de trabalhar isso com as crianças. A minha sala já tinha o nome do amor mesmo, eu tinha essa caixinha em casa que é um coração, e aí, aqui, eu levo um bloquinho, e toda vez que eles chegam no encontro, então já fica a caixinha e o bloquinho, o que eles têm para agradecer, o que eles vivenciaram durante a semana, o que aconteceu no mês. Mas todo encontro tem um papelzinho deles falando o que está agradecendo. Eu tenho um sacão lá que está desde o ano passado, e a gente, como não está indo para o encontro, eu falei, gente, continua fazendo os papeizinhos de agradecimento. Isso. A gente precisa agradecer todos os dias. E outra coisa que eu trabalho. Deixa eu te dar uma dica. O que você pretende fazer com esses papeizinhos? Então, eu queria ter feito um varalzinho para o final do ano deixar exposto lá na sala que nós fazemos o encontro, para entregar para os pais no final do ano. Porque tem criança que agradece pela família, tem criança que agradece pela comida, tem vários agradecimentos. Então, era uma forma
de presentear os pais com os agradecimentos das crianças, né? Então, fazer um presente mesmo, como forma de presente. Então, eu estou pensando em fazer para entregar no dia da Eucaristia para eles. Que lindo! Fazer um bloquinho de cada um deles, porque tem o nome assinado de cada um, é isso? Tem. Um bloquinho para entregar, se ele vai entregar para os pais isso. Uhum. As folhinhas são todas soltas, né? Sim, Então, mas você vai é, isso. Fazer um furinho, é, amarrar com uma fitinha, alguma coisa. uhum. Eu, Flávia do céu, eu vou ter que anotar tudo isso que você está falando, porque isso é uma riqueza, gente. É uma riqueza essa quantidade de ideias que você tem. Maravilhosa. Continua, Eu pode. tenho outras, porque depois da jornada do catequista, eu já tinha vindo com algumas ideias depois do Catequista Brasil. Eu tenho vontade de cantar, mas eu sou péssima, desafinada. Eu tenho um problema com essa deglutição lateral, que parece que eu tenho a língua presa, mas não é presa, gente, ela é assim mesmo. E ficou um charme e vai ficar isso agora, que eu falei, não vou mais arrumar, que as crianças gostaram até. Tá. E a minha filha, aí ela fala assim, mãe, não canta que fica feio. Aí eu falei assim, eu vou entrar no curso de violão, porque eu aprendi lá em uma das palestras, se você tem um violão, você puxa o coro. É. Então, isso me incentivou, assim, pelo fato de eu gostar. E eu tenho uma grande preocupação, assim, com as músicas, porque você trabalha com música infantil na catequese, mas na hora que vai para a missa, eles não ouvem nenhuma música que a gente toca na catequese. Então, isso me deixa um pouco incomodada, porque, assim, as crianças precisam participar da missa. Ok, o padre já liberou e ele quer que as crianças participem na leitura. E aí, as crianças têm dificuldade de ler. Eu tenho crianças de 9, 10 anos com muita dificuldade de ler. Aí, eu também tenho um projeto de fazer um projeto de leitura na igreja para reforço para essas crianças, porque vai ajudar na leitura e para a escola deles. Né? Então, é muita coisa. Só que eu estou começando agora, eu tenho que ir devagar, porque eu quero abraçar o mundo e eu acho que eu não dou conta, assim, né? De ter que ir devagar, porque eu tenho essa ânsia de fazer, sabe? Essa sede de fazer mesmo, de pôr a mão na massa, de trabalhar. O que que a catequese fora da caixinha trouxe para você? Eu acho que eu não consigo nem enumerar aqui, porque é muita experiência bacana, essas trocas que a gente está tendo, né? Eu não sou muito de conversar no WhatsApp, eu gosto de ler, porque esse ler me leva para outro lugar, eu gosto de ver ideias, em cima daquela ideia já ter outras, eu sou um pouco mais reservada, eu gosto de falar, Então, eu acho que essa intimidade com Jesus mesmo, de levar a sua palavra, eu acho que para mim mexeu muito. E eu tive uma perda para mim assim muito significativa esse ano em relação à igreja, porque Dom Henrique Soares da Costa era o meu norte. Porque como eu entrei na catequese e eu não tinha formação nenhuma, tudo muito corrido. As pessoas sabem que quando você entra, tem paróquia que não tem um planejamento. Então você vem esperando um planejamento que você vai receber uma instrução. E aí eu fui buscar. E quando eu fiz a minha oração pedindo para que Deus colocasse para mim na internet o que fosse melhor para mim, o que tivesse
a ver comigo que ele colocasse um instrutor espiritual bacana para mim. E quando eu abri, veio o Domingos Soares. Então, eu me apeguei muito. Então, assim, a minha referência de catequese era ele. Quando aconteceu esse episódio trágico, eu fiquei muito balançada, como ainda eu me sinto desamparada. Mas Deus é tão generoso e tão danadinho que ele coloca a Raquel Abdala lá num dia que eu estava mexendo no Facebook, falando sobre o curso da jornada. Eu falei, é aqui que eu vou entrar. Entrei e aí tive essa possibilidade de estar fazendo o curso com você. Ai, que Então, legal. assim, então não dá para falar ainda o que a catequese trouxe, porque você me pegou no momento desamparada, mas Deus faz tudo, quebra a cabeça, tudo se encaixa, né? Então, agora eu não me sinto mais tão desamparada. Eu acho que é uma dor que não vai passar, né? Porque era um homem de muita sabedoria, muito conhecimento, uma plataforma muito legal também, bacana, mas agora eu tenho que grudar em você. Estamos juntos todos aqui É, nessa caminhada, e muitos ainda virão, viu? Ô, Flávia, é. você mora em que cidade, Flávia? Eu estou em São Paulo, no bairro de Pirituba. A Ah, minha paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. você está na cidade de São Paulo, então você está pertinho de mim, eu estou aqui em Isso. Minas, né? Bem perto. Eu tenho apartamento Aham. também. Ô, Ah, Flávia, tá. uma experiência riquíssima que você teve, que você trouxe para nós. Eu agradeço imensamente. Eu vou pedir para você, você vai ver que o pessoal vai pedir para você compartilhar. Agora, querendo ou não, você vai ter que botar o teu dedinho lá no WhatsApp Tá e bom. caderno, mandar a ideia do coração. Vou te dar uma sugestão. Sempre Tá. eu boto o meu pitaco, porque eu preciso Não, estar ótimo. com aquilo que eu falo e aquilo que vocês falam, tá bom? Uhum. Quando você diz que a sua sala chama amor, eu não sei se vocês escrevem o nome lá na porta, Tem uma plaquinha. tá? Toda vez, Amor. legal. Toda vez que você for falar sala, amor, você fala espaço, amor, tá? Espaço, tá. Vamos tirar sala, Aham. sala, nós vamos tirar escola, tá bom? Então, Eu ainda estou me adaptando, me familiarizando. Eu já entendi que catequese não é escola. Tanto é que quando começou os encontros via Skype, teve pais que falaram assim para mim: você pode mandar uma apostila e uma prova para a gente aplicar aqui? Aí eu falei assim: não, mas catequese não é escola. E aí as crianças vêm para o encontro, eles falam assim: vai precisar de caderno? Eu falei assim: não, vai precisar do seu coração, porque isso precisa ficar gravado no coração. ai, que lindo, é Então isso. eu não deixo eles ficarem anotando. Eu falei: quem quiser anotar, anota, mas precisa ficar aqui, no íntimo de vocês. E esse vínculo foi tão grande, Raquel, pelo WhatsApp, pelo Skype, chegou um momento, existe um santuário aqui perto da minha casa que chama Mãe Rainha, Uhum. que era o único lugar que logo que liberou para ter os encontros na missa, era o único lugar que tinha missa. Uhum. Na nossa paróquia também não tinha, e eu senti um desejo muito forte de comungar. Aquela semana para mim foi assim uma semana muito intensa para comungar. Então eu fiquei 2 semanas que eu ainda não estava trabalhando à tarde, indo todos os dias. O único dia que eu não ia na igreja era na segunda-feira, porque lá é fechado. Indo comungar, e uma coisa assim muito forte, pedindo pelas famílias.
Na semana que eu comecei esse processo de comungar todos os dias, de ir receber Cristo, começou a chegar mensagem no meu WhatsApp das famílias já passando por dificuldade de relacionamento, de doença na família, as famílias se abrirem. E aquilo me deixou assim num conflito, porque eu fiquei assim, eu não sou capaz de ajudar. Como que eu vou ajudar? Eu não tenho ainda essa capacidade de falar uma palavra amiga para as famílias, mas eu acho que as coisas vão acontecendo devagarinho. Eu tinha comprado um CD do Frei Gilson, que eu gosto muito de música, e eu sempre levo música nova para as crianças, e porque lá é misturado dos 8 até os 14. Não, até os 12. Eu tô com a turma de 8 a 12. E eu sempre falei para eles que era importante os maiores ajudarem os menores e os menores perceber que tem gente maiores que eles que podiam oferecer ajuda e também por questão dessa coisa de respeitar o mais velho. Então é legal de não separar isso, né, das idades, porque a gente vai viver na sociedade assim, convivendo com o mais velho, convivendo com a diferença e aí vai, né? E aí eu tinha comprado o CD. Então a família que estava passando por um momento assim difícil mesmo, de casamento, de querer se separar, eu dei o CD. Eu falei para a mãe: "Você consegue me encontrar na missa?" A mãe falou: "Consigo." Eu falei: "Então tá." Levei o CD, eu fiz uma pipoca para levar para o filho, porque é o nosso código, né? A pipoca. E eu sempre falava para eles: olha, a gente está vivendo um momento de pandemia, onde a gente está ficando trancado dentro de casa. Se vocês perceberem algum conflito entre vocês, entre pai e mãe, vai para o quartinho de vocês e reza. Pede para Jesus se colocar do seu lado, porque quando você chama Jesus, ele já se coloca prontamente aqui para te ouvir. Então, vai para o quarto e pede. E aí eu sempre incentivei eles a chamarem mesmo, a clamar, por conta que começam os conflitos mesmo, né? De estar todo mundo trancado. Uma hora choca, né? E aí teve esse caso, teve o caso de uma família que pegou Covid, então a gente fez o Terço da Misericórdia. Cada criança rezou, colocava um vídeo no WhatsApp. Então, eu estou agora querendo editar esse terço para colocar no Facebook da paróquia. À medida que a gente ia falando dos temas, eu falo demais, né, gente? À medida que a gente ia falando dos temas, eles faziam um desenho, me mandavam no WhatsApp e eu postava no Facebook da paróquia. No Corpus Christi, eu peguei todas as fotos que já tinha da paróquia, a gente fez um tapete virtual. Ai, que bonito! Não ficou assim um espetáculo, mas era por conta do símbolo, para a gente não perder mesmo, né? Nossa. Então a gente foi fazendo isso. E esse ano, a campanha da fraternidade, a gente resolveu fazer uma redação, um texto. Podia até ser uma frase. E em cima da campanha da fraternidade, eles escolheram o título Não Me Deixe Morrer na Rua. Então, foi bem legal, porque o Não Me Deixe Morrer na Rua era do pai que estava perdendo emprego na pandemia, era das pessoas que são encontradas em situação vulnerável, era da criança abandonada. Então, foi saindo várias possibilidades dentro do tempo. Então foi bem legal também. Esse eu não postei, né? Porque eu achei muito pessoal deles, então eu não postei esse. Mas os desenhos eu vou postando. Sim. E é isso.
Muito rica a sua experiência para uma novata de 2 anos de Ai, catequese. gente. Muito rica mesmo. Tenho certeza que assim vai ser muito produtiva. As pessoas, os catequistas são bárbaros, porque eles têm muita criatividade e aí pegam a que nem eu falei hoje da maçã e da ideia, né? Então, uma ideia Aham, com ideia já vai ter um monte. Eu tenho certeza que está pipocando aí, aproveitando a pipoca, metáfora, aham. pipocando aí na cabeça de muita gente que está ouvindo e dos que vão ouvir amanhã, e eu vou ainda fomentar isso. Eu quero que você compartilhe isso no grupo Tá. do WhatsApp. Você está na comunidade do Facebook? Tô. Compartilha isso lá na comunidade. Você não vai compartilhar no WhatsApp. Você vai Tá. compartilhar na comunidade, porque daí eu quero. Não, essa comunidade do Facebook, a gente tinha que se inscrever? Não, é a dos fundadores, Dos, comunidade do- dos fundadores. Chama tá, Comunidade dos Fundadores da Catequese Fora da Caixinha, tá? É, tá, tá. se você já está lá dentro, aí o que vai acontecer? Você vai postar lá o caderno, você Tá vai joia. postar lá o coração, o nome do Espaço Amor, Tá, faz alguns posts, não precisa postar tudo uma vez, não. Um tá dia bom. você posta um, eu sempre falo, não posta tudo de uma vez, porque as pessoas, é como se fosse uma enxurrada Perde. que vem Uhum. tanto que você fala, nossa, e agora? O que eu faço? Onde que eu vou pegar? Se você vai colocando de pouquinho em pouquinho, as pessoas vão degustando aquilo e aproveitando mais. Joia. Então, cada dia você posta uma ideia sua. Fique à vontade. O espaço lá é exatamente para a gente fazer essas partilhas. Partilha de catequese, partilha de experiência, partilha de conhecimento, partilha da própria do curso que está fazendo. E deixa eu te Uhum. falar, nesses dois, nós temos 8 minutos, eu quero fazer uma pergunta para você. Ah, O que você achou da viagem hoje, interior? eu acho difícil falar da gente, né? Porque a gente cuida tanto do outro, mas eu acho que esquece de olhar mesmo, né? É, eu já tenho um pouco essa coisa do cuidar mesmo, né? Cuido da minha família, porque eu vim de uma família de itinerantes. Meu pai era dono de parque de diversão. E ninguém tem relação com a igreja. Então, assim, eles até brincam comigo que fala que eu sou a beata da igreja, né? E então, assim, quando foram aparecendo as perguntas, eu fui me questionando muitas coisas. Tá bem confuso, Uhum. né? Igual você falou, as ideias estão enlouquecidas aí, né? Tá, Mas eu acho que a gente precisa se olhar mais. tá, Se legal. olhar mais. Uma oportunidade para você se olhar mais. Agora, É. dentre todas aquelas respostas que você deu, você vai descobrir as suas forças, as suas fraquezas, né, que são os pontos de melhoria, Uhum. as suas ameaças, tá bom? E aí você vai Tá. me mandar isso lá junto com todo mundo que vai me mandar, no meu WhatsApp particular. O que mais que eu queria te perguntar? Você viu um vídeo meu que eu falo dos pais fora da caixinha? Não, não vi. Eu estou começando a fazer um Bom, trabalho com os pais das crianças. E eu criei um grupo chamado Pais Fora da Caixinha. tá na E plataforma isso. Porque eu acho que eu li em algum lugar e. você deve ter visto lá no Facebook o grupo, porque é um Ah, grupo dentro da página Catequese Fora da Caixinha. Dentro da Catequese tá. Fora da Caixinha, nós temos o grupo Catequistas Fora da Caixinha, Pais Fora da Caixinha e fundadores dos Catequistas Fora da Caixinha. Ah, tá. Então, pode ser que você tenha visto ali. Por que eu estou falando isso? Aproveitando para quem estiver ouvindo também. É um grupo onde eu quero conversar com os pais para ajudá-los nessa caminhada da fé com os seus filhos. Então, assim como Uhum. eu trabalho com vocês, catequistas, eu vou também, estou começando, isso vai se intensificar mais no ano, a partir de janeiro. Eu vou fazer um trabalho maior com os pais, Ah, gente. trazendo os pais para entender o que os pais, onde está a fragilidade deles,
onde estão as dificuldades que eles têm de acompanhar o filho na caminhada. Às vezes é porque eles também não têm conhecimento, às vezes ficam até envergonhados, mas colocam o filho na catequese por preceito, mas não vivem a evangelização do filho, porque também não vão se mostrar frágeis para os filhos. Eu não sei, então eu não vou questionar muito, então eles acabam ficando distantes. Tem várias razões pelas quais os pais se afastam nesse tempo de catequese. Então, isso tudo eu quero conversar com eles, e nessas conversas eu vou trazendo-os para junto da sua própria comunidade, e os catequistas entendendo um pouco mais o que está acontecendo com esse universo dos pais. Porque houve dentro da igreja um vácuo, um momento onde se perdeu um pouco a família, e nós temos que resgatar essa família. Então, a catequese fora da caixinha tem também esse objetivo de trabalhar com as famílias. Então, eu estou divulgando esse grupo, que na verdade vai acabar, daqui a pouco não vai ter mais grupo nenhum, vai virar uma página, mas eu estou concentrando os pais ali, começando a postar algum vídeo, daqui a pouco começar a conversar com eles. Então, só para você saber que existe esse grupo e que é importante para a gente estar trazendo esses pais para junto de nós, catequistas também, tá bom? Tá. Lá na paróquia, nós temos 2 encontros anuais com as famílias. O ano passado, nós conseguimos reunir 180 pessoas no salão paroquial, que vieram mesmo para fazer uma dinâmica da catequese e uma partilha no final. Que bacana, muito importante, isso é muito importante. E eu tenho visto catequistas que fazem um trabalho muito grande com a família. Então, tudo isso nós temos que trazer para nós, para a nossa realidade também, e tentar resgatar esses pais novamente aí para dentro das comunidades, dentro da igreja, tá bom? Flávia, parabéns pelo seu trabalho, Deus abençoe você, continue te iluminando, o Espírito Santo te impulsionando com toda essa energia, com toda essa alegria, essa vontade de fazer a diferença na catequese. Realmente, você é uma catequista fora da caixinha total, muito bacana a sua experiência. Gratidão por ter aceito o meu convite, e embora você tenha dito que você queria, né, para você partilhar toda essa experiência. E a gente vai ter outras oportunidades, tomara que a gente consiga ter outras oportunidades para continuar fazendo essa troca. E lá no grupo do WhatsApp, dentro do FSCC, que é a formação Saindo da Caixinha para Catequizar, compartilha mais, esteja mais presente, mas eu quero que esse material, eu vou forçar todo mundo a ir lá para a comunidade, porque ali é o lugar certo, porque senão o WhatsApp começa a ficar com muita... Lá é o lugar, porque a hora que eu, você e quem mais outros catequistas quiserem, é lá que eles vão buscar essas informações sobre o curso da formação de catequistas, tá bom? Tá, então é lá que tá, combinado? Tá joia. Eu agradeço pela oportunidade. Os outros catequistas, me desculpa, que eu falo demais mesmo, Não, tá, gente? Eu queria só finalizar com uma oração, pode ser? Sim, lógico, por favor. Inspirai, meu Senhor, nessas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. 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 E assim será. Assim Amém. será. Toda a nossa jornada, toda a nossa caminhada, todo o nosso dia a dia, que assim seja a nossa catequese. O começo e o fim de tudo é nosso Senhor Jesus Cristo. É a nossa, o centro da nossa catequese. Tá bom? Tá joia. Um beijo para você, um beijo para todos. Obrigada. Que ficaram até agora, ouvindo essa riqueza, essa partilha tão bonita da Flávia. Obrigada, Flávia. A gente se vê na próxima quinta-feira, tá bom? Obrigada, Deus abençoe. Tá joia. Um beijo, querida. Até.